Doutor Belísio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes internautas do Check-up no rádio. Satisfação imensa mais uma vez aqui participar desse quadro, falando de saúde do idoso e doenças do envelhecimento. O nosso tema de hoje é fadiga e fraqueza nos idosos, e aí? Pois bem, Marcos, uma queixa bastante comum e que pode estar relacionada a várias condições. A gente sempre diz que no idoso os sintomas eles dificilmente têm uma causa apenas. A gente naturalmente tende a achar que uma fadiga é simplesmente porque o idoso não está comendo, ele está fraco por isso, por aquilo. Não, geralmente tem mais de uma causa. E as causas de fadiga, de fraqueza, eu diria mais de fadiga, de falta de energia no paciente idoso, vamos lembrar que fraqueza é um termo que a gente popularmente traz mais ou menos como sinônimo de fadiga, mas fraqueza é a perda de força, né? Ela é medida. A fadiga é a sensação de falta de energia, aquela falta de coragem, disposição. Então, no paciente idoso, como sempre a gente diz, dificilmente é uma causa só, é multifatorial. As causas mais clássicas, né, de fraqueza, de fadiga, assim vamos dizer, no paciente idoso, elas vão desde o descondicionamento físico. O paciente, quando envelhece, ele perde massa muscular, ele perde velocidade de marcha, ele tende na maioria das vezes, a ter uma fadiga por descondicionamento físico. Ele vai entrando em desuso progressivo. Então, ele tende a ficar mais fadigado para fazer suas atividades. Então, uma das causas de fadiga é o próprio descondicionamento físico, aquele idoso que não tem uma atividade física rotineira, ou ele tem uma limitação física por artrose, por qualquer que seja a causa, ele tende a ser mais fraco, mais fadigado, com a sensação maior de cansaço. Uma causa bem frequente que, ultimamente, nesses últimos meses, sempre nesses meses do ano, aparece bastante, é aquela fadiga por convalescência de doença. O paciente idoso teve uma virose, ele foi acometido de doenças desse período do ano e aí ele passa algum tempo para poder se recuperar ao estágio status funcional, a gente assim comenta, anterior. Então ele tem essa fadiga por convalescência, foi agredido por uma doença e ele se recupera e fica com essa fadiga. Outra causa, vamos dizer, que pode entrar nesse contexto, são as alterações do sono. Os pacientes que têm dificuldade para dormir ou que têm um sono perturbado, seja por pesadelo, seja porque ele tem uma insônia intermediária, seja porque ele acorda no meio da noite por apneia do sono, seja por diversas causas de transtorno do sono. Naturalmente, no outro dia, ele está acabado, ele está sonolento, ele está fadigado, ele está com a energia bem diminuída. Então, às vezes, a queixa de fadiga nos remete a perguntar sobre o sono do paciente. Bem verdade que tem muitas doenças que causam fadiga, como eu falei. A fadiga, a fraqueza, ela é uma via comum de várias doenças. Muitas doenças elas têm como sintoma a falta de coragem, a fadiga, o cansaço físico. Então, alguns exemplos, como por exemplo a depressão. Depressão, um dos sintomas é a astenia, a fraqueza, a falta de motivação, de prazer para fazer as coisas. Então, depressão é uma causa importante, frequente de fadiga. Muitas vezes isso não é aventado como possibilidade, mas, como sempre, a maioria das pessoas aventam sempre a possibilidade de ser por inanição, por falta de apetite. A depressão ela é sim uma causa, uma doença que causa muita fadiga, muita fraqueza. Doenças na tireoide, a própria diabetes, são doenças que causam fadiga, fraqueza. A fibromialgia, aquela doença que cursa com dor crônica associada à perda do sono reparador. O paciente não tem um sono tão reparador. Ela tem como um pilar da doença a fadiga. Ela tem fadiga, dor e sono não reparador. Em geral, é a tríade clássica para
Então, fibromialgia é uma causa comum de fadiga. A própria síndrome de fadiga crônica, que faz diagnóstico diferencial da fibromialgia, é uma causa de fadiga. E aí vai anemia, vai deficiência hormonal, como a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, a própria demência de Alzheimer, ela pode cursar com fadiga. Então, são inúmeras as causas, dificilmente uma causa só vai responder por aqueles sintomas. A gente tem que fazer uma avaliação mesmo ampla, uma avaliação em várias dimensões, para buscar as causas e tratar. Não adianta só passar um estimulante, passar um remédio que dê energia, passar uma vitamina. Você não vai estar tratando a causa, você vai estar ali tentando mascarar aquele sintoma. E nos idosos, essa questão de fraqueza, a gente lembra que são sempre pessoas que estão em risco iminente de fragilização. Elas podem, numa fraqueza dessa, entrar naquela cascata de fragilidade, de perder apetite, lentificar a marcha, não querer mais andar, e aí diminui a imunidade, faz muitas infecções, e volta a não querer mais gastar energia, não se alimenta bem. Então, Marcos, são essas as principais causas de fadiga, de fraqueza. O que a gente tem que sempre orientar as pessoas, pelo menos eu acho que a mensagem é de que se um paciente idoso está fadigado, está mais cansado, está mais fraco do que estava há bem pouco tempo atrás, isso é um sinal de alerta, né? Tem que se pesquisar o que é que está acontecendo, porque nem sempre é da idade. Na maioria das vezes as pessoas, não, ele está assim porque é da idade, né, doutor? Chega nessa idade. Assim, mas há quanto tempo? Não, faz um mês que ele está assim. Eu digo, e há um mês ele tinha outra idade? Não, era a mesma idade. Então, a gente não pode achar que tudo é da idade, principalmente sintomas que têm pouco tempo de aparecimento. Esses sintomas de meses, às vezes, não são relacionados. Na verdade, eu sempre gosto de apostar que a doença, de que aquele sintoma é sempre doença, dificilmente é da idade. Até porque tem aquela máxima, e a gente compactua com ela, de que idade não é doença, idade é experiência. Obrigado, Boa. Idade é experiência, idade é ter mais discernimento, idade é ter mais tempo para aproveitar melhor esse tempo, né? Um tempo otimista. Tem suas virtudes. Idade não é sinônimo de doença. Tem muita gente que tem muita idade e não tem doença nenhuma. Então, dizer que isso, fraqueza, fadiga, todo idoso tem, e que é uma coisa da idade, é um erro que muitas vezes atrasa o diagnóstico ou os diagnósticos e dá mais trabalho para a gente recuperar aquele idoso. Não vivemos mais em época de pensar que todo idoso é fraco, todo idoso não tem energia. Saibam, quem vive com essa mentalidade de que quando chegar a 70, 80 vai ser essa pessoa cheia desses sintomas que estão na mente preconceituosa delas, que não, que a gente já sabe que as pessoas hoje de meia idade vão chegar aos 80, muito provavelmente mais independentes, mais autônomas do que as pessoas que hoje estão chegando aos 80 anos, em virtude desse envelhecimento que a gente está começando, a sociedade está começando a entender que precisamos planejar, de que vamos envelhecer inexoravelmente, inevitavelmente, e tomar atitudes, fazer sua poupança, não só de financeira, mas também uma poupança de saúde para gastar na terceira idade é importante. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? 992053030. O ouvinte quer saber o seguinte, né? O que pode ser feito então para aliviar esse cansaço na pessoa idosa? Buscar as causas, né? Pode ser desde uma depressão, pode ser desde uma doença no sono, um transtorno do sono, pode ser, como eu falei, todas aquelas causas. Mas assim, eu diria que observe essas causas que eu falei. Tá dormindo bem, tá andando menos porque tá mais desgostoso, sem prazer de andar, ele tá cansando com qualquer movimento, vai na cozinha, já chega cansado. Será que é por descondicionamento físico? Teve alguma doença recentemente? Tá tomando algum remédio? Tem remédio que dá
Muita fadiga. Eu sempre estou falando nesse período agora dos antigripais. Tem muitos antigripal que dá muito sono, facilita a queda e pode mimetizar uma fadiga. O que pode se fazer é pensar, olhar, observar e tentar tirar esse idoso. Nem sempre é dar uma vitamina. Muitas vezes dá a vitamina e não resolve aqueles polivitamínicos. É buscar entender, levar para um profissional avaliar. Para minimizar, tenta estimular ele a voltar minimamente ao que ele fazia antes, a não deixar ele aquela rotina que eu sempre digo que o idoso deve ter, uma rotina ativa. Ela é fundamental não só para a fadiga, ela é fundamental para tudo, para a saúde em geral. Um idoso que vive só sentado, levanta só para ir no banheiro, para ir se alimentar, ou vive numa rede, numa cama, dormindo, sem ter atividade. O cuidador passa o dia todo cuidando da casa, na verdade não cuida do paciente. Esse idoso está fadado a adoecer, não só de fadiga, mas ele vai adoecer de muitas coisas, né? Ele vai adoecer de perda de massa muscular, de dores, ele vai ficar esquecido, depressivo, ele vai começar a perder várias funções que ele tem. Então, minimamente cria uma rotina ativa, tente ver, eu não comentei, mas desidratação também é uma causa de fraqueza, de fadiga. Tenta hidratar bem ele, nutrir bem, e aí se não conseguir melhorar, buscar auxílio médico, porque qual é o pensamento? Se esse idoso está fadigado, ele vai se movimentar menos, ele vai perder mobilidade, que é um pilar do envelhecimento saudável. Ele vai andar menos, ele vai gastar menos energia, ele vai se alimentar menos, daqui a pouco ele vai perder mais massa ainda, mais mobilidade, daqui a pouco esse idoso está dependente do cuidador. Então, enquanto ele estiver ali fadigado, fraco, sem reclamar, ou reclamando só da fraqueza, o cuidador ainda não está tão pensando na frente. Mas daqui a pouco ele não vai mais conseguir se levantar sozinho, vai precisar de ajuda para ir no banheiro, para se alimentar, para fazer sua higiene íntima. Então, fazer uma intervenção logo no início dos sintomas de fraqueza ou de perda de mobilidade é fundamental. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor Belisa. Minha patroa tem 85 anos de idade. Estava boazinha. De repente ficou sem saber de nada e muito estressada, agoniada. Ela fica sempre reclamando que está com agonia na cabeça, dor na barriga. O que será? Ficou sem saber de nada, deve ter desorientado, né? Confusão mental num paciente idoso, súbita, a gente tem que pensar. Isso é uma entidade que a gente chama de delírio, é uma insuficiência cerebral aguda. É um paciente que está bem, de uma hora para outra ele entra em confusão mental, ele desorienta, a hora ele fica mais agitado, a hora ele fica mais sonolento. E isso geralmente tem uma causa orgânica, geralmente não, sempre tem uma causa orgânica por trás. Comumente, a gente pensa sempre, será que não foi algum medicamento novo? Será que não é uma infecção? Eu sempre digo que o delírio do idoso é como se fosse a febre da criança. O idoso, quando faz infecção, ele geralmente abre o quadro com uma desorientação. Nem sempre vem a febre logo. Então pode ser, tem que se investigar as causas de delírio, desde medicamento, passando por infecção, passando por diversas causas que o delírio é precipitado, né? AVC, uma privação de sono, uma desidratação aguda, uma alteração em algum exame como sódio, é muito comum acontecer. Então, investigar. Ninguém de uma hora para outra desorienta, né? Tem doença acontecendo aí. Isso inclusive é um sinal de alerta para qualquer idoso. Desorientou, ele está doente. Tem alguma coisa nesse sentido. E a outra parte que ela falou da desorientação é que ela está irritada, agoniada, reclama dor de cabeça, dor de barriga. Sintomas inespecíficos, né? Isso fala também a favor de que uma doença física está alterando a mente. Então, é bom, isso aí é um motivo de se levar com urgência para avaliação num pronto-socorro, num médico da confiança, numa unidade de saúde, porque é um delírio. Outra pergunta, o que fazer quando o idoso não segura mais o xixi? Qual é a causa disso? Sendo ele diabético, acho que é diabético, diurético? Diabético. Deve ser diabético e usa diurético. As duas coisas dão muita urina. Bom, incontinência urinária, isso é o nome que
se dá a não conseguir segurar o xixi, a bexiga frouxa, a perda involuntária de urina. No homem, as principais causas estão relacionadas geralmente a doenças na próstata. Ele tem sintomas de doenças na próstata, como por exemplo, acordar muito à noite, urinar muito à noite. Quando vai urinar tem dificuldade de começar a urinar, o jato é fraco, ou o jato da urina é duplo. Ele tem aquela sensação que não esvazia bem a bexiga, aquela sensação goteja no final da urina. Então, geralmente está relacionado à próstata ou à infecção urinária. Eu digo a próstata como doenças da próstata e até mesmo pós-operatório, pessoas que têm cirurgia de próstata e fica com essa incontinência urinária. Infecção, doenças na próstata são as principais causas. Algumas outras doenças elas podem piorar a incontinência, a fazer com que o idoso não segure a urina, como por exemplo diabetes. Diabetes, quais são os sintomas de diabetes? Poliúria, polidipsia, polifagia. Então, poliúria é urinar muito. Quando a glicose está muito alta, o paciente urina muito. Uma das formas dele tentar minimizar isso é excretando a glicose, e a glicose leva com ela água. Então, a diabetes descontrolada piora o quadro de bexiga frouxa. O uso de diurético, o próprio nome já está dizendo, ele faz diurese, ele faz a pessoa urinar. O diurético, ele é um medicamento utilizado geralmente para depletar volume, tirar volume, excesso de líquido no organismo, geralmente para diminuir níveis de pressão arterial ou controlar mesmo excesso de líquido quando o paciente tem doenças como a insuficiência cardíaca. Então, esses cenários de diabetes, de uso de diurético, eles pioram a incontinência, que por si só já é uma doença que causa a bexiga frouxa, deixa o paciente idoso urinando, ou ele tem vários tipos, né, mas as mais comuns é aquela incontinência de urgência, aquela pessoa que dá vontade, se ela não for logo no banheiro, ela se urina, e aquela incontinência de esforço, que é aquela quando ele perde urina, quando tosse, quando espirra, faz minimamente um esforço, ele perde urina. Eu falei das causas no homem, mas na mulher a incontinência urinária é até mais comum. A mulher ela tem uma uretra menor, né? A gente sabe disso. O homem tem o pênis e isso aumenta a uretra. E a mulher ela tem o assoalho da pelve muitas vezes danificado por vários partos. Teve a gestação e ali o útero cresceu e deixa frouxo o assoalho da pelve, que é quem segura, sustenta a bexiga e controla esse mecanismo da micção. Além disso, a mulher ela tem alterações hormonais que alteram esse mecanismo de miccional da pessoa urinar. Então, a incontinência urinária feminina também existe, é até mais comum do que no homem, e ela se apresenta principalmente quando dessas duas formas, ou de urgência, quando aquela pessoa tem a vontade de urinar e tem que ir logo, senão ela perde a urina, ou de esforço, quando ela tosse, espirra e perde urina. Pode ser mista também, as duas coisas, ter as duas coisas numa paciente só. Então, isso tem tratamento. Primeiro, a gente buscar o que é que está acontecendo. É uma doença na próstata, trata a doença da próstata. É uma infecção, trata a infecção. Na mulher, ela é uma paciente multípara, definir qual tipo de incontinência, tem urgência, tem desforço, e cada um tipo desse tem um tratamento, mas a gente tem algumas medidas que podem minimizar isso. Como, por exemplo, se esse paciente usa diurético, e se for possível trocar esse diurético por um outro medicamento que não altere o controle da pressão arterial e que tira esse problema da incontinência urinária, a gente tenta modificar, muitas vezes em conjunto com a cardiologia. Se é um paciente que está urinando muito por uma doença como diabetes, a gente tenta tratar a diabetes, porque na medida que a gente controla melhor a diabetes, ela vai urinar menos, né? Então, esse problema de incontinência, Marcos, é muito subvalorizado. As pessoas acham que é da velhice. Todo idoso perde xixi, fede a xixi. E isso não é bem assim. Isso tem idosos com uma vitalidade muito grande que muitas vezes deixa de ir fazer as compras, deixa de ir à feira, deixa de sair de casa, começa a se isolar porque toda hora tem que andar forrado ou tem medo de dar
de urinar e ele não conseguir ir rápido e se urinar no meio da rua. Além disso, pode precipitar quedas. O idoso acorda à noite para urinar com essa incontinência, vexado para ir no banheiro, e ele cai, fratura ou escorrega na urina. Então são várias as consequências também, além do desconforto de viver pensando com medo de perder urina, se urinar. Então, nesse caso aí, controlar o diabetes, rever essa diurético, não é para suspender, tem que ser um método. Às vezes o paciente não tem como suspender o diurético, a gente usa outras medidas. E identificar a causa da incontinência urinária. Tratar ela, tem tratamento desde medidas não medicamentosas, como fisioterapia, passando por medicamentos tópicos, como creme vaginal, medicamentos em comprimido e cirurgias que resolvem o problema. Um dos grandes problemas do paciente idoso é a incontinência urinária. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Mandar só um forte abraço aqui para três. Antes disso, Marcos, que eu sei que você deixa eu só... E falar em incontinência urinária, a gente vai ter uma aula, os alunos da Liga de Geriatria vão fazer uma aula quinta-feira, 7 horas, lá na MCM. Ela é aberta, sobre incontinência urinária no idoso. Foi uma pergunta pertinente. Mas você acha que eu ia falar sobre o quê? Eu achei que você ia falar sobre o Corinthians, que ontem conseguiu um empate na Bacia das Almas. Não, porque assim, a gente aqui o Corinthians é um time muito... Nós temos aqui um profundo respeito aqui pelos nossos ouvintes, né? Estou aqui com 3 mensagens, né? Deixa eu só trazer aqui, por coincidência são 3 advogados. Eu acho que o OAB está... Eu já sei quem é. Não, deixa eu só localizar aqui rapidinho. Petrúcio Dantas, ele colocou o seguinte: avisa doutor Belísio que a torcida do Fogão está mandando um abraço para ele. Grande Petrúcio. Pronto. Mandar um abraço, irmão do doutor Gabriel, irmão do doutor Petrônio, aí, botafoguense como o senhor Anchieta, que eu acabei de ver aqui, caminhando na praça. Com a camisa do Botafogo? Não, hoje não, mas no dia que o Flamengo perdeu para eles estavam. Então, assim. É uma dor muito grande. Mas tem mais, calma. O Flamengo tá perdendo para todo mundo, não. A gente passa um abraço para ele. Roberto Diniz colocou assim: Flamengo tá em primeiro do Z4, da zona de rebaixamento, né? Só digo uma coisa. Vai ter outra. Em 2020, o Flamengo estava na zona, nessa rodada. Tirem o print para ver como é que vai ficar no final. 2020, lembrem, o Flamengo foi campeão brasileiro. Então, estamos na Z4, mas quem sabe? Aí Zé Geraldo mandou aqui, bom que ele colocou isso aqui: eu sou líder. Acho que é Zé Geraldo Futebol Clube, é o novo time que tem agora, é José Geraldo Futebol Clube, diz que eu sou o líder, né? Rapaz, eu vou ser sincero, com o Botafogo eu não tenho muita raiva não, porque o Botafogo é um time parceiro se nosso. Se não fosse aquele árbitro em 95... Botafogo só tinha carioca, Marcos. Então, assim, a gente tem que ser... Lembra Túlio Maravilha, 7-Up, aquele refrigerante que a gente tinha na camisa do Botafogo? E aquele árbitro que foi muito tempo comentarista da Globo. Deu aquele gol contra o Santos. Inclusive, só para fechar aqui, mandar um forte abraço aqui para os comentaristas que me tratam com muito carinho quando eu boto qualquer coisa no meu Facebook. Miguel, cada comentário em cima de mim, né? Porque a gente analisa sem paixão, né? Por sem exemplo, dúvida, somos imparciais. O VAR no último jogo, estava com a camisa do Atlético. Jogo de vale tudo. Ali quer dizer que quebrou a cabeça do goleiro, não foi falta. Não somos torcedores parciais, somos imparciais. Não, demais, aquele gramado. Não fala de goleiro não, porque pelo amor de Deus. Aquele gramado foi proibido na Europa daquele tipo, daquela primeira geração. Agora, o Botafogo e o Palmeiras colocaram, não. São gramados novos. Você sabe qual é o aproveitamento do Atlético Paranaense naquele gramado? 88%. Isso não existe, Marcos. É igual a doping. Então, quero deixar aí os torcedores que vão jogar naquele gramado, aguardem cartas. Agora, só para fechar, a gente lamenta essa notícia: jogador titular do Santos se torna acusado pelo Ministério Público de participar de esquema de apostas. Os esquemas de apostas chegando a seriado, a elite do futebol brasileiro. Aquele gol que o Flamengo levou de Santos, aquilo eu não duvido que tenha sido coisa de aposta não, que não tem cabimento o goleiro sair numa bola daquela não. Até isso vai ser desculpa agora. Um abraço aí para todos meus amigos aí. 7h37, confirmando 7h37, eu vou para o intervalo comercial rapidinho, né? E na sequência iremos falar aí com o nosso psicólogo João Costa de um tema que realmente é bem intrigante, que é essa questão de violência nas escolas. Daqui a pouco, detalhes aqui do nosso programa, que volta já já.